Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, boa noite a todos. Estamos gratos a Deus, porque, afinal de contas, é sempre Deus quem nos dá essa possibilidade de estarmos aqui juntos, nos deu vida, saúde. Tivemos de manhã na escola bíblica dominical, terminando aquele primeiro estudo sobre a igreja de Jerusalém, que é uma igreja bem edificada na palavra. E agora nós estamos aqui acatando essa convocação, essa santa convocação feita pelo próprio Deus, de estarmos juntos, unidos, congregados para adorarmos ao Senhor. Esse é o nosso propósito, um propósito adorador, um propósito de culto, um propósito de louvor ao nosso Deus. Eu quero convidá-los, por favor, a abrir suas Bíblias em Deuteronômio capítulo 6. Vamos ler todos juntos os versos 4 e 5. Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5. Vamos lá todos juntos, diz assim a palavra de Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amém. O Senhor Deus é o único Senhor. Nós temos que ter essa consciência quando nós estamos reunidos para adorar a Deus. A consciência da exclusividade. Não existe na nossa vida, não deve existir a ideia da pluralidade quando o assunto é Deus, é adorar. Mas é algo singular, único. O Senhor Deus é o único Deus, é o único Senhor. E como que nós demonstraremos isso na nossa vida? Amando. E aqui o imperativo é para que nós venhamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e também com toda a nossa força. Isso aqui é uma expressão do amor que temos a Deus. E a Bíblia é muito clara em dizer que nós só podemos expressar esse amor por Deus, porque primeiramente por Ele fomos amados, né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É assim que João diz. E é por causa desse grande amor em nós que nós expressamos o nosso amor ao próprio Deus, que é o gerador desse amor. Nesse propósito, nós vamos orar a Deus. Nós vamos dobrar os nossos joelhos, aquele irmão, que puder. E nós teremos 3 orações. Uma primeira oração vai ser uma oração de adoração e de louvor, que vai ser feita pela nossa irmã Juracinha. Teremos uma segunda oração de arrependimento, de confissão de pecados, onde o nosso irmão Daílson vai fazer. E teremos aí uma terceira oração de gratidão e de louvor, que quem vai fazer esta oração vai ser o nosso irmão Ademir. Nós teremos 3 orações e diante dessas 3 orações, depois que nós tivermos a terceira e última oração, nós nos colocaremos em pé para celebrarmos ao Senhor com alguns cânticos espirituais. Oremos ao Senhor. Obrigado, Deus, por oportunidade, Pai, por Deus que nos entregou, mas você está reunido na sua casa, e aqui estamos, Pai, fruto do nosso irmão,
essa pessoa bendita, Deus, cada casa pela proteção. Pai, a gente tudo de fogo, Pai, no momento, qualquer lugar dessa casa é o ministro para a sua volta. Obrigado, Deus, por você ter nos preparado, preparado, guardado, Pai. Obrigado, Deus, Pai, Deus, nosso Senhor, que pede aqui para a sua alegre, feliz, porque podemos estar no passado para a comunidade, Pai. Perdoa, Pai, Deus, nosso pecado, mesmo nossa terra, em nome de Deus. Pede a Deus, em nome de Deus. Senhor Deus Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos aqui, Senhor, presente, Senhor, para louvar a Ti, Senhor, louvar e bendizer o Teu santo nome. Tu és muito sentido de ser louvado, Deus. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo emprego, pelo trabalho, Senhor, pelo bom de cada dia, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que somos pecadores, Senhor, é por isso que estamos aqui, Senhor. Alegre, Senhor, para louvar a Ti. Mas aqueles irmãos, Senhor, que nos encontram, Senhor, que sabem o motivo, Senhor, por motivo que é doente, Senhor, enfermo, Senhor, esteja, Senhor, com eles, Senhor, esteja curando eles, Senhor, eles estiverem viagem, Senhor, esteja protegendo, Senhor, esteja trazendo, Senhor, em segurança. O Pai, Senhor, revela, Senhor, ao servo do Senhor, Senhor, a palavra dessa noite, Senhor, que nós possamos sair com nossos corações mais alegres, Senhor, e podemos estar aqui na Tua casa, Senhor. Peço, Senhor, que todos os hinos que serão cantados, todos os cantos que serão doados, e todas as orações que serão levantadas ao alto céu, Senhor, que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Os irmãos que puderem se colocar em pé, para nós estarmos louvando ao Senhor nesse momento. Thank
Agora as crianças vão vir aqui à frente, para sair para o estudo da escola bíblica dominical delas. Zé Carlos, por favor, faça uma oração em favor desse trabalho. Nosso Deus, Pai, mais uma vez, estamos aqui na tua casa, em lugar tanto preparado para adorar e admirar. Abençoe tanto para a decoração do serviço, para a família aqui em casa. Abençoe, Deus, a troca do teu jeito. Abençoe também aqueles que conhecemos, está em grupo, e nos corremos fora. E aqueles que não puderem estar aqui, está no motivo, não posso estar escutando com a tanto nós queremos pedir para todos os pensados, na frente especial, que estão ao seu lado, aprendendo a sua palavra. A sua vida que vai estar destruindo, senão a tua bênção. Eu posso ser também, que eu sou teu servo, José, que essa bênção está aqui. E possa ter sabedoria, possa ter iluminação de tudo. Agora é cada coisa que tu vê. E aqueles que estão aqui nos visitando, sabe, eles possam ter Sim, nome de Deus. o bom de sensibilidade. Porque eu estou na vida, e eu vou ficar fazendo essa coisa. Amém. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Essas palavras pertencem aí ao apóstolo Pedro, chamando-nos à humilhação, ao gesto de humildade, a ponto de lançarmos diante do Senhor todas as nossas ansiedades, confessando-as, crendo que Deus é poderoso para cuidar de nós. Deus se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Nessa fé, nessa confiança, nós vamos agora para o momento de intercessão, onde cada um de nós aí tem a oportunidade de apresentar os pedidos de oração. Então, por favor, apresentem os seus pedidos e nós vamos reproduzir aqui para depois nós orarmos. Alguém? Alguém tem algum pedido? Eu estou pedindo pela minha saúde. Eu peço pela minha família. Aí vamos lá no rapaz lá que faz a regência, ela. O Isaac. Pela Claudinha. Ok. Pela Mais um pedido? Daniela. Coloque famílias enlutadas. Foi bastante essa semana. Semana foi. Pode falar. Gesiel vai pela família dele. Ore pela igreja também, pela nossa igreja. Trabalhos de melhoria, vamos colocar aí, tem os trabalhos estruturais que estão sendo feitos, né? Então, certo. Que sejam esses, né?
Vamos então, irmãos, louvar a Deus com o hino número 230. E assim que nós terminarmos de cantar esse hino, eu vou pedir para que o nosso irmão, você está aqui, o Marcos, está lá fora. Vou louvar a Deus com o hino 230. Depois que nós terminarmos então de cantar esse hino, a nossa irmã, a Natália não está aí, né? Fugiu na hora de orar na oração. Nós vamos depois louvar a Deus com esse hino, depois nós vamos ter uma palavra de oração apresentando esses nomes na presença de Deus. Tudo aquilo que será feito nessa noite, Pai, que cada vez mais te engrandeça, mais e mais, que as pessoas daqui possam sair cada vez restituídas, alimentadas, e cada vez mais animadas para estar com vontade de servir a Ti, Deus. Precisamos mais pessoas com o intuito de levar o Teu Evangelho àquelas que ainda não conhecem, até aquelas mesmo, Senhor, que estão
um espírito abatido, que estão desanimadas, que o Senhor coloque um espírito de disposição, Senhor, que o Senhor avive, que o Senhor esteja cada vez mais alimentando no teu coração, Pai, para que cada vez mais estejam dispostos a trabalhar, engrandecer cada vez mais e aumentar o teu reino, Pai. E todos aqueles que entraram, que não saiam da mesma maneira que chegaram, Pai, saiam cada vez mais restituídas pelo teu Santo Espírito Santo. Nos aviva, nos anima e cada vez mais estejamos dispostos a trabalhar contigo. Que essa palavra que for dita pelo teu servo, Deus, que penetre em nossos corações, para cada vez mais sentirmos a presença do teu Espírito em nossos corações, que cada vez nos alimente, não fisicamente, mas espiritualmente, Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo, aquele que reinará para toda a eternidade. Amém. Irmãos, em gratidão a Deus, né, porque Ele é o Deus que ouve as nossas orações com graça e com misericórdia, e ao mesmo tempo também nos preparando para o momento da palavra que será ministrada. Nós vamos louvar a Deus com mais um hino, a pedido de alguém da Irmandade aí, para que nós possamos louvar a Deus. Alguém tem algum hino nessa? 297. 297. Vamos ficar de pé para louvarmos a Deus o hino número 297. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Provérbios. Capítulo de número 4, Provérbios 4. Vou ler os versos 20, 21 e 22. Provérbios 4, do verso 20 ao 22. A palavra do nosso Deus vai dizer assim, preste atenção. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração.
porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Até aqui. Ó Deus, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos diante da Tua poderosíssima palavra. Ela de fato é poderosa, porque uma simples leitura, ela fala ao nosso coração, porque contamos com o Teu poder de discernir. E agora eu quero apresentar diante de Ti cada vida que se encontra, o quadro existencial de cada um, o que se passa no coração, nos pensamentos, nas emoções, nas perspectivas. Venha ao encontro das necessidades de cada um. Olha com misericórdia, Deus, para o que cada um está precisando nesta noite, Deus. Traz uma resposta de graça, de misericórdia, Deus. Confronta os nossos pecados, nos chama ao arrependimento, Deus. Fala ao Espírito de cada um. Envia poderosa revelação, a Tua palavra profética, de sabedoria, de conhecimento, penetra o Espírito de cada um. Vem para isso, ó Deus, nos revestir com o Teu poder, com a unção e com a Tua autoridade. Nós somos dependentes de Ti. Capacita-nos, ó Deus, e usa-nos, ó Deus, como a Tua boca nessa noite. Nós consagramos tudo para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o nosso inário tem um hino que diz assim, né, no seu coro: que alegres são estas palavras de vida, né? O outro inário é que bela são, né? Eu achava mais bonita essa expressão, né? Poeticamente, né? Mas na verdade tudo ressalta a beleza, a grandeza e a realização que existe, né, na palavra do nosso Deus. E isso, ele bate ali, vamos dizer assim, em harmonia com aquilo que Jesus Cristo falou. Porque Jesus Cristo disse: as minhas palavras são espírito e são vida. Então, há vida na palavra de Deus. Nós vemos exemplos na própria Bíblia, em outros relatos lá no Antigo Testamento, onde Deus dá uma visão ao profeta Ezequiel, uma visão de um vale de ossos secos, né? Como que nós observamos ali o poder da palavra de Deus. Ele foi levado naquele grande cemitério, né? Só ossos sem vida, desidratados, secos. E Deus fala com Ezequiel e faz uma pergunta para ele: por acaso é possível esses ossos tornarem a viver? Ezequiel devolve para ele, né, para Deus, a inquirição: Senhor, Tu o sabes. E agora Deus dá uma ordem para ele, depois de ser doçado, e dá uma ordem para Ezequiel da seguinte forma: Ezequiel, vai e profetiza. Diz que Ezequiel foi e profetizou, e o conteúdo da profecia não é essas profecias de balela que entrou por aí, mas o conteúdo é assim diz o Senhor. É a palavra do próprio Deus revelada. E quando ele começou a profetizar, está relatado que começou a se ouvir naquele vale barulhos. Barulhos de quê? Barulhos de ossos batendo com ossos, se juntando. E daqui a pouco veio o sopro do Espírito e começou a serem criados tendões, e aqueles ossos se transformaram em vidas que se colocaram de pé e se formaram um exército sobremodo numeroso. Tudo isso para exemplificar o poder da palavra profética, de trazer vida em um ambiente de morte. Por isso que essa palavra é uma palavra de vida. Todo aquele que tem contato com a palavra de Deus está diante da palavra que é geradora de vida, que abrange a nossa vida na sua integralidade. Agora, qual que é a nossa atitude diante desta palavra de vida?
Eu tenho certeza que você tem um exemplar, no mínimo um exemplar bíblico na sua casa. Havia um tempo atrás, aí, ó, um bom tempo atrás, que alguém poderia até alegar, né, que não tinha uma Bíblia, que não tinha dinheiro para comprar. Hoje, no nosso meio, desculpe, essa alegação ela é furada, porque se distribuem Bíblias aí por inúmeras quantidades, e há pessoas que estão encarregadas disso. Eu sei que há irmãos que são generosos, que têm a capacidade de comprar uma Bíblia e dar para alguém. E até eu quero deixar aqui, se tem alguém aí que quer ter uma Bíblia, né, que por acaso não tem dinheiro para comprar, pode falar com a gente, a gente arruma uma Bíblia para você. Não vai ser por causa disso que você não vai ler, né, não vai conhecer a palavra de Deus. Mas não é o caso, eu tenho quase certeza que não é o caso aqui entre nós, né, entre nós. Agora, qual é a nossa atitude diante da palavra de Deus? Às vezes nós pensamos na igreja, né, nós temos estudado isso, como um lugar de atividades, né? Festas, coisas assim relacionadas a determinados clubismos, né? Tem gente que tem a ideia da igreja como um grande clube, né, de confraternizações. Tem gente que tem a ideia da igreja como empresa, só se fala em dinheiro, né? Tem que ter dinheiro, entra dízimo, entra oferta, mas na hora de fazer um puxadinho ali tem que vender, vender não sei o que lá, fazer batalha de chincha, etc e tal, que na verdade, infelizmente, não é o correto, conforme a palavra de Deus coloca para a contribuição. Mas não é esse o caso. A nossa visão deve ser no sentido que a igreja está embasada na palavra de Deus. Se ela não prega a palavra de Deus, se ela não busca colocar os seus membros em contato com a palavra de Deus, ela pode ganhar qualquer nome, menos o nome de igreja. Dê o nome de clube, de empresa, de associação, como nós falamos hoje de manhã, mas não dê, por favor, o nome de igreja, porque nós, como crentes, devemos ter esse contato constante com a palavra do nosso Deus. Agora vamos aqui o que essa palavra de Deus está falando conosco nesta noite, que Deus mesmo foi quem preparou essa palavra, né, para o nosso coração. Olha só como que o sábio judeu, ele chama a atenção dos seus leitores, nós aqui também, né? Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ouvidos, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Primeiramente, é importante nós destacarmos aqui como que é a maneira com que ele se dirige aos leitores. E aqui, o autor, inspirado por Deus, ele está se colocando como um simples, um mero porta-voz, querendo deixar claro que quem estava falando aquilo ali era o próprio Deus. Ele estava apenas sendo um canal usado. E essa palavra aqui, ela não vem de particular elucidação do escritor, do sábio judeu, mas ela vem direto de Deus. E olha só a maneira como que Deus nos chama nessa noite: filho meu. E até é um comentário meio que periférico ao nosso ensino nessa noite, mas muito oportuno, bem oportuno. Por quê? Porque a Bíblia diz, o Evangelho de João, lá no seu começo, diz que Jesus Cristo veio para o que era seu, né, para os seus. Mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então todo aquele que crê no Senhor Jesus, que o confessa, que está debaixo do senhorio de Cristo, que está buscando viver uma vida de discipulado, de obediência, de servi-lo, que foi regenerado, que ouviu a palavra da salvação, se arrependeu dos seus pecados, assumiu um compromisso com Cristo, esse ocupa a condição de filho de Deus. E na primeira carta, no capítulo 3, João reitera: de fato, somos filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. E quando ele fala que filho meu, agora ele chama a atenção, da mesma forma que um pai, né, está dando um conselho, porque aqui nós temos também uma espécie de modelo
Salomão, né? A questão do ensino bíblico ali, como ele ouviu da parte do seu pai, muito embora o seu pai tenha tropeçado muitas vezes em determinadas circunstâncias da vida, mas ele não deixou de ser ensinado nesse caminho. E agora ele está repassando isso aqui, né, como sendo um instrumento do próprio Deus. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Dois aspectos mais a serem destacados aqui neste versículo, né? Duas situações aí. Primeiro, atenta para as minhas palavras. Não sei se alguém já teve essa oportunidade, né? Esse desprazer. Às vezes na igreja não tem esse desprazer, mas eu creio que quem tem aí o papel de professor, né? Os professores aqui, sempre se depara com essa situação, né? Às vezes você vai lá, prepara um estudo, né? Aula, e você está ali com todo aquele desejo de transmitir, e tem ali, enquanto você está falando, existem pessoas que estão com conversas paralelas, né? Bagunçando, conversando entre si, e você se sente na condição de quem está falando, mas não está sendo ouvido, não está sendo dada atenção para o que você está falando. Isso aí não é nada agradável, né? Uma situação nada agradável. E aqui a figura de um pai chamando o seu filho, dizendo assim: meu filho, ouça o que eu vou te dizer, preste atenção no conselho que eu vou te dar. E é isso que ele quer de nós, né? Que nós possamos nos atentar. Já aconteceu comigo essa situação, e aconteceu alguma coisa, não me recordo se foi uma venda, algum detalhe assim, que a coisa não aconteceu conforme eu esperava. Aí eu entrei em contato para fazer uma reclamação, mas tinha lá um aspecto lá que dava, vamos dizer assim, que dava a razão a eles, aos vendedores. E aí a moça falou para mim assim, né? Não, tinha lá, estava escrito, foi você que não se atentou, foi você que não deu a devida atenção. Às vezes Deus está falando conosco e nós não estamos atentos, né? Não estamos preparados, não estamos apercebidos. Lembra da história quando Jacó estava sendo perseguido por Esaú, e ele foragido, né? Sabe como que é, talvez nunca ninguém passou por isso, mas é uma situação de conflito, a pessoa não se sente tranquila em nenhuma situação. E ele chega em determinado lugar, arruma um travesseiro nada confortável, uma pedra, e vai dormir ali no sono. E naquele sono, ele tem um sonho, aquela grande escada, anjos subiam e desciam. E quando ele acorda do sono, ele acorda mais assustado ainda, dizendo assim: quão temível é esse lugar, é a porta dos céus, é a casa de Deus. E ele faz uma afirmação muito categórica. A afirmação que ele faz é a seguinte: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Deus estava ali, mas ele não se atentara para essa realidade. Às vezes na nossa vida Deus está falando conosco, está nos mostrando, mas nós não nos atentamos, não estamos com os nossos corações vigilantes, atentos para ouvir, absorver o recado em obediência a Deus. Outro aspecto importante aqui: atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Estou falando bastante aqui no nosso estudo que nós estamos tendo sobre as igrejas do Novo Testamento, e na igreja de Jerusalém foram 6 tópicos, né? seis destaques dessa igreja que caracterizavam a igreja embasada na palavra, uma igreja bem edificada. E ele coloca 2 coisas com relação ao Evangelho. Primeiro, um comprometimento com a pregação do Evangelho aos perdidos, né? Deve ter. Mas também um comprometimento do ensino do Evangelho aos salvos. E é isso que muitas vezes falta
na igreja. A igreja prega, fala do amor de Cristo, fala da necessidade de arrependimento, e até de fazer um curso preparatório para o batismo, para a profissão de fé, e a pessoa vai lá e se batiza, só que dali ele continua com o mesmo conhecimento, não cresce no conhecimento, não cresce na graça, não aprende, não busca crescer nos ensinamentos. E aqui a recomendação é que nós devemos inclinar os nossos ouvidos para os ensinamentos que vêm da parte de Deus. Toda a palavra, Paulo fala escrevendo para Timóteo, lá na segunda carta, no seu capítulo 3, a partir do versículo 14, depois destacando no verso 16, ele diz assim: toda a palavra, ela é inspirada por Deus, ela vem de Deus, e uma vez que ela é inspirada por Deus, essa palavra ela é útil. Ela é útil para quê? Primeiramente, antes de qualquer coisa, útil para o ensino. Você quer aprender? Leia a Bíblia. Quer conhecer mais sobre quem é Deus, sobre quem é você, quem é o homem, em qual sociedade nós estamos vivendo, como tudo que está acontecendo no mundo hoje, essas guerras têm a ver com os cumprimentos das profecias colocadas por Deus? Leia a Bíblia. Tem um cântico, que as crianças cantavam, que dizia assim, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. E aí tinha uma outra parte desse cântico que dizia assim: quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Ou seja, ele vai se atrofiar, vai ficar apenas nos jargões, só vai querer saber do louvorzão, só o louvorzão, nada contra, porque nós temos que adorar a Deus, louvá-lo na beleza da sua santidade, mas não buscamos conhecer os ensinamentos, não abrimos os nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus. E quando nós tratamos com negligência a palavra de Deus, nós vamos sentir isso na nossa vida. No mesmo Provérbios, mais adiante, nós até comentamos sobre isso em uma reunião de oração. O sábio diz o seguinte: que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei de Deus, até a sua oração, ela é abominável a Deus. Até a sua oração é abominável. Não adianta nada você se dispor a orar, ir para o monte, Mas se você não é uma pessoa que abre os ouvidos para ouvir Deus falar com você, até a sua oração é uma oração reprovada, abominada por Deus. Agora aqui no versículo 21, há mais uma recomendação aqui da palavra: não os deixes apartar os teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. No começo do culto nós lemos aquela famosa Shema, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós devemos amá-lo com todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. Mas há uma palavrinha aqui bem interessante na sequência, que ele fala como que nós devemos lidar com essa palavra. Olha só: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Agora aqui, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Agora aqui, verso 8. Preste atenção: também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Espera aí, como que é esse negócio de palavra que vai ficar atado na mão e vai ficar frontal entre os olhos, Havia lá os chamados filactérios, que ficavam assim, para que eles pudessem sempre estar com os olhos atentos à lei de Deus. Um nadador que foi medalhista olímpico, César Cielo, brasileiro, foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim. Ele sabia que ele precisava bater uma determinada marca nos seus treinamentos, para que ele pudesse ser bem sucedido nos Jogos Olímpicos. Então o que ele fez? Ele digitou essa marca que ele precisava bater em letras bem grandes
e ele colou no teto do seu quarto. E todas as vezes, quando ele acordava, ele abria os seus olhos e olhava para cima, uma das primeiras coisas que ele via era a marca que ele tinha que bater. E ele já começava o dia determinado a ir em busca daquela marca. E com isso ele se desdobrava nos treinamentos, né, vamos dizer assim, naquilo que ele precisava abrir mão para ter um bom preparo físico, um bom desempenho para ser bem sucedido como de fato foi. O que isso quer dizer aqui? Não deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Primeiramente aqui nos olhos. Se você não entender que você precisa estar em constante contato com esta palavra, visualizando, né? Eu sei que tem pessoas que infelizmente não tiveram a oportunidade de aprender a ler. Quando você olha o começo do Apocalipse, diz ali que é bem-aventurado aquele que ouve, aqueles que leem, né? E aqueles que ouvem e aqueles que guardam. Aí alguém até pode contra-argumentar esse texto inspirado, né? Mas como bem-aventurado aquele que lê? Eu não tive oportunidade de aprender a ler, né? Porque hoje em dia o indivíduo não aprender a ler, tendo saúde, tendo condições, né, mentais, na verdade já não há muitas desculpas, mas havia tempos em que as pessoas tinham que optar, ou ele estudava ou trabalhava. Conheço muitos casos assim, e por questão de necessidade de sustento acabaram tendo que sair da escola para trabalhar e não aprenderam a ler, né? Infelizmente. Há aqueles crentes que são analfabetos, há pregadores do evangelho que são analfabetos. Talvez hoje na Igreja Presbiteriana do Brasil, se alguém que não teve a condição de ser alfabetizado e for usado por Deus na pregação do evangelho e quiser se apresentar para ser um candidato ao sagrado ministério, né? Eu tenho assim minhas sérias desconfianças que ele não vai ser aceito, né? Até um assunto para a gente debater se é possível isso ou não. Mas eu creio que pessoas que não tiveram a possibilidade de aprender a ler, elas podem conhecer o evangelho e podem pregar esse evangelho também. Mas aqui diante dos olhos pode ser nesse sentido de eu entender que eu preciso sempre estar em contato com esta palavra. Agora, se eu aprendi a ler, se eu tenho condições mentais, eu enxergo bem e tenho um exemplar da Bíblia na minha casa, e eu não me preocupo em pegar e abrir para ler, você pode ter certeza que aos poucos eu vou perdendo o contato com a palavra de Deus. Não deixes apartar-se dos teus olhos. E depois aqui, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Não vai adiantar também muita coisa se você ler, ter o contato com as sagradas letras aqui, mas se você não guardar essa palavra no coração. Aliás, o salmista, o Salmo 119, que é um salmo constituído por 176 versículos, o salmo mais extenso da Bíblia, há uma afirmação, se não me engano, no versículo 111, né? Se não me engano, no versículo 111, que ele fala assim: eu guardo no coração a tua palavra, né? A versão corrigida diz assim: escondi no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Se a palavra estiver apenas na visualização na mente, mas não estiver no coração, logo logo ela vai cair no esquecimento. Vocês lembram como que está colocado ali pelo próprio Jesus na chamada parábola do semeador. Ele saiu a semear e algumas caíram em terreno pedregoso, outras entre espinhos, mas teve aquela que caiu em terra boa, e essa cresceu e frutificou, né? E aconteceu tudo de bom e melhor. Agora, a diferença não estava na semente, a semente era a mesma, mas os solos que eram diferentes. Teve um que caiu, até cresceu um determinado tempo, mas chegou a uma determinada altura, porque não tinha raiz, né?
solo rochoso, acabou morrendo. Outro cresceu até uma determinada altura, mas foi sufocado pelos espinhos. E Jesus faz questão de dizer que os espinhos significam o quê? As fascinações com as riquezas do mundo. E aquele espinho abafou e matou aquela planta. Porque a palavra tem que penetrar no nosso coração. Essas palavras estarão no teu coração. E vem Paulo agora, Novo Testamento, lá em Colossenses, ele diz assim que nós devemos estar com essa palavra de Deus no nosso coração, para que nós possamos ser aptos, a nos aconselhar uns aos outros. Quando essa palavra está em nosso coração, nós vamos ser usados por Deus para falar boas palavras. Por quê? Jesus falou que a boca, ela profere daquilo que está repleto o coração. Onde está o coração do homem, aí está o tesouro. Então Jesus já havia advertido que o adultério, o assassinato, ele acontece primeiramente no coração. Quem consuma um ato de adultério, primeiramente adulterou no coração. Quem tira a vida do seu semelhante, primeiramente tirou dentro do seu coração. Quem é maldoso, agiu de má fé com alguém, ele fez primeiro no coração, porque a boca profere daquilo que está repleto o coração. E para concluir aqui a nossa palavra nesta noite, o verso 22, que é o último que lemos, diz assim: tendo em vista que ele já havia dito aqui que nós devemos nos atentar para esta lei, abrir os ouvidos para os ensinamentos, colocar diante dos nossos olhos e guardá-los no nosso coração. Aí ele explica aqui: porque são vida para quem nos acha e saúde para o seu povo. A palavra de Deus, ela não atinge apenas algumas esferas da nossa vida, ela atinge o homem na sua totalidade. Quem encontra essa palavra, encontra a vida. Por isso que no começo da palavra eu fiz questão de enfatizar que a palavra de Deus, como Jesus falou, as minhas palavras são espírito e são vida. Espírito e vida. Agora guarde 3 palavras aqui, nesta noite, para que você vá pensando nelas, com relação a tudo que nós tratamos aqui. A primeira delas tem a ver com atenção. A segunda é dependência. E a terceira, valorização. Valor. Porque quando ele diz que nós devemos nos atentar, isso tem a ver com a nossa atenção. E eu quero perguntar para você, nessa oportunidade: será que você tem dado a devida atenção para a palavra de Deus? Ou a sua atenção está mais nos vídeos do celular, no que os telejornais dizem, nos memes que você ouve às vezes? A atenção deve estar direcionada à palavra de Deus, que é um exemplo do nosso temor, da nossa reverência. Posteriormente, quando ele fala aqui que nós devemos colocar sempre diante dos nossos olhos, enfatiza a dependência. Nós somos dependentes dessa palavra. Quando você abre a Bíblia para ler, não é porque você está cumprindo apenas um ritualismo a mais, mas é porque você entende que você precisa de ouvir a voz de Deus. Não é questão de, eu não estou me sentindo bem para ler a Bíblia, está muito calor. Não, você tem que entender que você precisa da palavra de Deus. Como você precisa de comer todos os dias, de beber água. A palavra é o alimento espiritual, o alimento que vem de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aprenda a depender da palavra. Você depende da palavra de Deus. E por fim, valorize. Quando fala em coração, tem a ver com o valor. Onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Quando você não guarda no coração, é sinal que você não deu o devido valor. Mas quando você guarda aquela palavra,
E o Espírito Santo, quando vocês estiverem em uma condição, quem sabe, de afronta, de assédio, de tentações, o Espírito Santo vai te fazer lembrar, e você vai agir de conformidade com essa palavra, mas essa palavra tem que estar no seu coração, ou seja, você tem que aprender a dar o devido valor à palavra. Todas as pessoas que desvalorizaram a palavra, que viraram as costas para a palavra, se deram mal. Eu tenho encontrado com muitas pessoas. Eu não estou dizendo que todos os casos, para todos os casos a explicação é essa, mas grande parte de pessoas que estão aí pelo mundo afora, que não tem mais nenhuma casa para morar, que andam aí pedindo dinheiro para ir lá comprar o entorpecente. Você tem visto que aumentado cada dia mais essas pessoas. E alguns conversam e falam assim: eu fui criado ouvindo a palavra de Deus, mas eu virei as costas, eu desprezei. Isso que eu estou passando aqui, eu tenho certeza que é em decorrência disso, porque não deu o devido valor à palavra de Deus. A palavra é vida para quem acha, e saúde para o corpo. Mas não adianta não você saber que a palavra é vida, se você não dar a verdadeira atenção para ela, a devida atenção. Se você não aprender a depender dessa palavra, e se você não dar o devido valor a ela. Se atente para a palavra de Deus. Onde estiver sendo pregada essa palavra, preste atenção, pare para ouvir. Quando você estiver diante de uma situação, pare para refletir e faça a análise daquela situação com aquilo que está contido na palavra de Deus, para que você possa venha aprender a agir corretamente. Entenda que você precisa da palavra de Deus e valorize, porque ela é o maior tesouro que você pode ter. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos sair daqui dispostos a usufruir da vida que vem dessa palavra, aquela vida que fez com que, quando essa palavra fora pregada por Ezequiel, Deus agiu trazendo vida naquele ambiente de morte. Que Deus te abençoe, que possamos usufruir desta vida que vem da palavra do nosso Deus. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Vamos cantar aí o número 351. Quero ouvi-las mais outra vez. Cristo
juntos aqui, congregados. Damos graças pela vida de cada irmão, cada família, cada visitante, a Deus, te louvamos. Muito obrigado por esse calor, muito obrigado, Deus, pelos cânticos, pelos hinos, pelas orações, pela tua palavra. Que possamos sair daqui com os nossos corações determinados a darmos a devida atenção, a reverente atenção à tua palavra, a vivermos uma vida de dependência da mesma, e assim também darmos o mais alto valor. Que nós possamos ter compromisso com essa palavra, para usufruir da vida que ela tem o poder de gerar. Protege nossos lares e nossos familiares. Dá um de paz e descanso a todos nós. Nós oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos ajuda. Perdoa